A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Como é que você está hoje? Deus abençoe você aonde você estiver me ouvindo. Sexta-feira abençoada para você. Um fim de semana aí próspero, abençoado, cheio de novidades da parte de Deus. Tem uma palavra da parte de Deus para você que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 17, muito conhecida essa história. Mas o Senhor tem sempre para nos ensinar e nós temos sempre que aprender, não é? Nós temos sempre que aprender. Quanto mais você aprende, mais você cresce. Quanto mais você aprende, mais você tem para ensinar. A palavra diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o outro lado, oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não havia chovido sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, porque pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Eu paro por aqui. Quem quiser depois e tem interesse de ler mais a história, está lá em primeiro livro de Reis 17. É muito interessante a história de Elias. Gosto muito de ler sobre os seus feitos. Mas eu entrei nesta palavra porque esses dias atrás eu estava dentro do meu carro e aqui, por causa do inverno, as folhas caem e fica todos os galhos das árvores secos, Você olha, você não vê folha nenhuma. E eu estava perto da minha casa, dentro do meu carro, ia sair e nunca tinha reparado quando olhei para cima uma árvore no alto. E havia lá uma casa de pássaro, mas mesmo assim no último galho da árvore. A árvore já é bem alta, Pode dizer aí que tem os seus 5 metros de altura, uns 5 metros de altura. E o pássaro fez ali, bem no último galho, aquela casa. Eu fiquei pensando, nossa, mas aquilo deve dar um trabalho, Que a gente pensa assim, como é que eles fazem isso? Como a inteligência que Deus dá. Mas por que eles têm que fazer no último galho da árvore? Ele não pode fazer no meio, ele não pode fazer mais embaixo. Aí o Espírito Santo ministrando no meu coração, porque o Espírito Santo, ele fala conosco. Ele é o seu melhor amigo. Eu falo que o meu melhor amigo é o Espírito Santo, porque ele está sempre falando comigo e eu falando com ele. Eu faço um questionamento, ele me responde. E eu a pensar sobre isso, e o Espírito Santo a falar comigo assim, mas ele faz a casa dele no último galho, porque se vier algum predador, uma pessoa de baixo atacar, Por exemplo, nós seres humanos que tem o costume de cortar as árvores, derrubá-las, ele vai ter tempo de fugir. Se alguém tentar derrubar a casa dele, ele vai se despertar porque vai ter tempo de ouvir. Então tudo, a construção da casinha dele é estratégico, ele fez num ponto estratégico de sobrevivência. E o Espírito Santo me levou a essa passagem de primeiro livro de Reis 17, sobre Elias. Porque Elias abre a boca dele para dizer que não ia chover sobre Samaria no reinado de Acabe. E nós sabemos que Acabe era muito mal. Jezabel ainda pior, porque era influência para Acabe. E a autoridade que Deus deu para Elias, e tudo que Elias falava acontecia. E Deus, porque eles tinham o Jezabel, você sabe que ela adorava
a Baal, tinha lá os profetas de Baal, tinha os profetas de Azera. Então, a Azera em si representava também a deusa da chuva, né? Então, eles achavam que quem fazia a chuva cair sobre a terra eram os deuses deles. Então, Elias desafia Acabe e Jezabel e quer mostrar para eles, então vamos ver quem é que vai fazer chover sobre a terra. Se é o vosso Deus ou se é o meu Deus. Se é a vossa fé nesse vosso Deus ou se é a minha fé de profetizar que não vai chover. E o que aconteceu? Não choveu. Não choveu. Não choveu. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Que ousadia é essa? Ele sabia o Deus que ele servia, e ele sabia que ele estava certo. Mas que Jezabel, Acabe, os sacerdotes deles, estavam errados, equivocados, adorando, cultuando outros deuses e fazendo tudo aquilo que era desagradável a Deus. E Elias tinha uma vida exemplar diante de Deus. Então é sobre a minha palavra, porque eu conheço o Deus verdadeiro. E o Espírito Santo me trouxe essa mensagem nesse dia. E ele falava comigo sobre a parte em que, devido à seca, né? Porque sobrou até para Elias também, começou a faltar comida, né? E Elias tinha que se alimentar, porque ser humano tem que comer. Se ficar dias sem comer, morre. Eu posso ficar dias sem comer, né? E ainda aguentar muito tempo. Agora, sem beber água é complicado. E também havia água em Querite. Então Deus falou para ele, você vai retirar daqui, porque Deus vê tudo, né? Deus sabia onde ainda que tinha água, ainda o ribeiro não tinha secado. Então a gente tem que fazer o quê? Confiar em Deus e deixar Ele direcionar. Então Ele está dizendo para você, você vai retirar daqui, você vai em tal lugar, porque Ele já sabe o que tem lá para você. Ele não faz nada tipo assim, ai, surpresa, também me surpreendi. Deus não se surpreende com nada. Até muita gente fala assim, Deus nos prova para ver quem realmente somos. Não, Ele sabe quem você é. Ele te prova para mostrar para você mesmo quem você é. O que é que você precisa mudar, o que você precisa aprender. Aí o Senhor disse, retira-te daqui, Elias. Você vai lá para o lado oriental e você vai se esconder junto à torrente de Querite. Isso ficava, ele saiu de Samaria, ele foi para a fronteira do Jordão, ao Jordão. E Deus estava ensinando e dando estratégias do que ele deveria fazer quando lá chegar. Você vai beber da torrente e você não vai precisar se preocupar com a comida, porque olha o que Deus fala. Eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Ah, gente, eu não queria rir, não, mas eu acho essa parte. Às vezes a gente não presta atenção, mas é engraçado. É engraçado, sabe por quê? Porque tá tudo seco, né? Elias profetizou e Deus, né, falou assim: eu ordenei alguns homens ricos para te sustentar. Não, Deus fala assim para Elias: você vai se esconder lá. Você vai matar a sua sede da torrente de Querite e você vai beber quando você beber água, mas não te esqueça, Elias. Eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. É brincadeira, né? Hã? Às vezes a gente não presta atenção na palavra, nos versículos, né? A gente lê história, né? Porque fulano lê, aí você lê. Mas depois que você para pensar, Deus olha para você e fala assim: olha, você vai para tal lugar, você vai beber daquela água que tem lá, e eu já mandei os corvos para te sustentar. Que é Deus? Sim, eu mandei os corvos. Parece loucura. Por que a palavra de Deus fala assim? Que Deus pega as coisas loucas, loucas, bate a cabeça na parede, bem dizer assim, né? Tudo loucura. Pega as coisas loucas e confunde as sábias. A palavra de Deus diz que ele pega a sabedoria
do que se acha sábio e a torna em loucura. Ele pega o fraco, não tem força mesmo, e ele põe na frente do forte e mostra para o forte: quando eu quero, até o que é fraco para você, eu faço te sobressair. Deus estava olhando para Elias e Elias não indagou. Vê a história de Moisés, quando o Senhor chama Moisés, né? Fala com ele através da sarça ardente. E o Senhor está falando com ele, né? Já achou estranho aquela sarça lá no deserto, que lá ardia, pegava, tinha fogo, mas não se consumia. Aquilo para ele estava muito estranho. Ok, tá bem. Mas quando o Senhor chama Moisés e fala para Moisés que tem uma missão para ele, esse indagou. Esse indagou. Ele fala para Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Tá brincando comigo, Deus? Eu matei um homem lá. Eu saí de lá fugido. Eu não sou daquele povo. Eu fui criado lá. Ele queria dar uma explicação para Deus que Deus já sabia. Eu não preciso explicar para Deus. Se Deus falar para você assim: olha, eu vou te colocar nesse trabalho aqui. Aí você vai começar a criar várias explicações para Deus. Deus, eu não tenho esse curso. Deus, eu não sei falar esse idioma. Deus, eu não sou boa na oratória. Deus, eu não sou boa em me socializar. Eu tenho dificuldades. Mas Deus está falando para você: eu vou te dar esse lugar aqui. Aí nós começamos a ser como Moisés, né? E nós deveríamos ser como Elias, porque Elias nem por um instante duvidou daquilo que Deus estava falando. Moisés não. Moisés já pergunta: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Aí Deus responde para ele assim: eu serei contigo. Tá bem. Eu serei contigo, Moisés. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a mim nesse monte. Tá bem, palavra linda, Deus. Mas, Senhor, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser assim: o Deus de vossos pais me enviou a vós, outros. E se eles me perguntarem: qual o seu nome? O que eu vou dizer? Tá bem, Moisés. Diz: eu sou o que sou. Me enviou a vós. Você vai chegar nos filhos de Israel e você vai dizer assim: eu sou, me enviou a vós outros. Aí, não, Deus ainda continua dizendo a Moisés: você vai dizer aos filhos de Israel que o Senhor, o Deus de vossos pais, lembra eles que eu sou o Deus de Abraão, que eu sou o Deus de Isaac, que eu sou o Deus de Jacó, ou seja, eu sou o Deus da aliança, é que me enviou a eles, através de você. Porque esse é o meu nome eternamente. E é assim que eu serei lembrado de geração em geração, até hoje. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Moisés estava assim, passado. Você vê em alguns versículos que Moisés não estava confiante. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, vai ajuntar os anciãos de Israel e diz para eles que eu, o Deus de vossos pais, né? E lembrou de novo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que eu apareci a você e te instruí naquilo que deves fazer. A coisa estava andando. Moisés até, fez o que o Senhor estava pedindo para fazer. Aí Deus concede poderes a Moisés, e Moisés faz assim coisas extraordinárias. Aí teve uma cena que o Senhor apareceu e pergunta assim para Moisés: que é isso que tens nas mãos, Moisés? E ele responde: eu tenho um bordão. Lança na terra. E ele pegou e lançou na terra. Num instante que ele lançou, o bordão virou uma serpente, confirmando que Deus estava com ele. Porque Deus confirma, viu?
Deus te dará a confirmação que Ele está com você. E se você tem dúvida, pede o sinal que Ele vai te dar o sinal. Aí Deus, tenho certeza que Deus, sondando o coração de Moisés, espera aí que eu ainda tenho que fazer outra coisa para ele acreditar que eu sou com ele, para ele ir no Egito. E o Senhor diz assim para Moisés, estende a mão e pega pela cauda. E ele vai lá e estendeu a mão e pegou aquela serpente pela cauda e ela voltou a se tornar um bordão. Mas não era o suficiente. Aí ele fala assim para Moisés, para que creiam, eu estou lendo isso lá em Êxodo 4:5, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E o Senhor disse, mete agora a mão no peito, e ele fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Aí o Senhor repetiu mais uma vez, torna a meter a mão no peito, e ele fez, e ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atender a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Porque Deus dá sinal. Aí, se também eles não crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tomareis, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Tá bem, Senhor. Tudo muito lindo, né? Deus não dá missão fácil. Não. Deus não vai te dar missão fácil, tá? Deus quer que você seja um Elias. Porque Deus, quando falou com Elias, Elias não duvidou. Elias se retirou de Samaria, foi para o Querite, né? Bebeu água da torrente do Querite e estava esperando para que os corvos viessem alimentá-lo, porque Deus já tinha falado, eu já dei ordem a eles. Nem por um instante ele falou assim, que isso, corvos? Não há outra pessoa? Não, é um corvo mesmo. Aí Moisés diz assim, né, o Senhor, tens que ir, Moisés, né? Os sinais estão aí. Aí ele diz assim, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eu nunca fui eloquente. E Deus não sabia disso? E Deus não sabia disso? Sabia! Sabia que ele tinha dificuldade para falar. Sabia que ele era gago. Pesado de boca e pesado de língua é que ele não tinha facilidade com as palavras. E Deus, quem é que fez a boca do homem? Quem é que fez o mudo, Moisés? O surdo? O que vê, o que não vê? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Senhor. Eu não sei porque que está me dando uma crise de riso hoje, não sei. Mas é assim, eu sinto a presença de Deus a ministrar essa palavra, porque nós somos assim. Nós temos desculpa para tudo. Desculpa para tudo. Não é? Elias não tinha desculpa. Elias podia falar assim, eu não vou não. Eu ser alimentado por um corvo? O Senhor mandou outra referência. Essa referência não está colando, né? Não, ele foi. E a palavra diz que eles apareciam de manhã com pão e carne. Eu acho que eram muitos, né, para trazer, porque eles têm um bico pequeno também. E trazer isso de manhã, e quando ao anoitecer, também trazia o suprimento para Elias. Meu querido, se Deus usa um corvo para levar comida para um homem, o que é difícil para Deus que você está colocando aí empecilho e dizer que Deus não pode resolver? Se ele dá uma ordem e eles obedecem, eles obedeceram. Você não vê nem por um instante os corvos não apareceram. A palavra diz assim, que eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer.
Tem situações que Deus vai te colocar sim, e você vai ficar com a cara chapada, bem dizer assim, e vai falar assim: é comigo mesmo que o Senhor tá dando essa ordem, tá falando para eu fazer? É, sim, é com você. Moisés, Moisés, ele tava com tanto medo, coitado, porque eu não sei falar, e ele sabia quem era Faraó. Eles conheciam a grandeza de Faraó. Uma ordem cortava-lhe o pescoço e lá caía duro, morto. Depois ele saiu fugido como um assassino, matou um dos egípcios. Ficou 40 anos no deserto. Aí o dia que Deus resolve aparecer para ele, Deus aparece, dá uma missão tão difícil, não podia dar uma missão de eu abrir a minha própria fazenda e criar as minhas próprias ovelhas? É outras ovelhas que eu tenho para você, Moisés. Ah, vai pro Egito. Vai voltar lá. E quando Deus manda a gente voltar no lugar que a gente não quer, a gente vai ter esse ar de Moisés. Vai. Aí ele fala: ah, Senhor. E Deus está falando: Moisés, vai, pois agora eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que hás de falar. Deus te ensinará sobre este negócio. Não entendo nada do assunto. Não entendo nada, Deus. O Senhor está pedindo para eu fazer algo que eu não entendo nada. E Deus, vai que eu sou contigo. Há um ano atrás, quando eu entrei na imobiliária daqui de Portugal, eu nunca tive experiência na área de vendas. De vendas de casas, tá bem? Já trabalhei em áreas de vendas de outras coisas, mas não de casa. E eu, quando olhei aquela burocracia, porque não é só vender uma casa, né? Você angaria uma casa de um cliente, coloca a casa no site para venda e aparece os clientes, é só fazer as visitas. Quando aparece certas burocracias, como por exemplo, são muitos irmãos, tem que fazer partilhas, aí depois tem a escritura da casa, depois tem problemas na legalização da casa, depois tem pessoas que pedem a licença de construção, constrói de um jeito, mas depois, né, a planta está aquilo ali, mas depois com os anos aumenta e não faz uma retificação do projeto. Isso tudo na hora de comprar a casa, isso atrapalha muito, quer dizer, atrapalha tudo, porque se não tiver em ordem, não vende. Se for financiado pelo banco, muito menos, é recusado. E a gente pensa assim, isso é só vender. Não, não é só vender, é muito burocrático. É muita coisa que você tem que associar, é muita coisa que você tem que aprender, coisas que eu não sabia, nem sabia que existia na minha vida, eu tive que aprender. Eu cheguei um momento, né, no primeiro mês que eu falei assim, meu marido, eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não vou conseguir, isso é muito difícil para mim. Eu disse isso pro meu marido, isso é muito difícil para mim, eu não consigo, é tanta papelada, tanta coisa, eu não vou conseguir arquivar tudo isso. Meu marido, então, se toda a gente consegue, você não consegue? Tenha paciência, com o tempo você vai aprimorando, você vai aprendendo. E não deu por outra. O tempo foi passando, né? Os meses foi passando, e eu vou te falar que Deus me deu uma facilidade para aprender, que até às vezes eu pergunto assim, mas gente, como é que eu sei tanta coisa se nem nessa área eu estudei para isso? Né? Porque a gente tem pessoas que estudam para isso. Eu nem ainda fiz o curso, porque ainda tem que fazer o curso para tirar a autorização, porque aqui tem que ter um número de identificação, né? Ainda não tem que fazer esse curso. E eu falei, gente, é sério, Deus dá graça para você aprender. Deus estava dizendo para Moisés assim, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele ensina você. Quem me ensinou não foi ninguém não, gente. Eu fui aprendendo sozinha, eu e Deus me ensinando. Fala com um, fala com o outro, vou pegando informação de aí fala com o arquiteto, você sabia disso? Aí ele vai passando informação, aí fala com o advogado, ele passa informações burocráticas que só um advogado pode tratar. Aí eu vou, sabe, guardando isso. E Deus vai me dando assim uma sabedoria que até às vezes eu falo assim, só mesmo Deus, sozinha eu não conseguiria.
Porque Ele vai te ensinar o que você deve fazer. E se Ele está falando para você ir, Ele te garante. Quando Deus falou para mim assim, fala com fulana de tal para você entrar nesse trabalho e trabalhar lá, eu falei assim, o que eu vou fazer? Né? Ah, Senhor, isso não é para mim. Não, mas eu é que sei o que é para você, porque eu te conheço, eu sei que você é capaz. Moisés estava tentando dar explicação para Deus daquilo que Deus estava dizendo para ele. Não, Moisés, eu sei que você é capaz, se eu estou chamando você. E Moisés não foi chamado naquele momento da sarça. Não, Moisés foi criado no ventre da mãe com um propósito. Deus já criou Moisés para o propósito, ele ainda não tinha raciocinado. Moisés, desde o ventre, já foi criado para libertar o povo. E Moisés estava querendo explicar para Deus, o Senhor errou o endereço da minha casa. Não é aqui não, não sou esse não. Ah, Senhor. E Deus, Moisés, quem é que fez a boca do homem, Moisés? Deus estava dizendo, eu fiz tudo. Eu te criei, Moisés. Vai, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar o que você vai falar. Eu serei com a tua boca. E Deus, quando fala uma coisa para você, Ele vai fazer. Sem sombra de dúvida, aquilo que eu estou falando para você é real. Para com esses, Senhor, isso não é para mim. Senhor, não tenho condições. Senhor, eu sou muito ignorante nesse assunto. Senhor, eu não sou capacitado. Senhor, minha família sempre foi muito humilde, nunca tive possibilidades. Senhor, Deus, quando fala algo para você fazer, Ele te garante. Ele te dá força, te dá inteligência, e faz você estar à frente dos concursados, dos formandos, aqueles que pagaram anos, né, numa faculdade cara. Aí Deus te coloca num lugar lá, num posto de trabalho que está lá formados e você só terminou os estudos, mas não tem o curso. Mas Deus te faz sobressair. Por quê? Porque Deus gosta de envergonhar os outros? Não. Porque Deus tem um propósito com você e Deus vai segundo a sua fé. E se você crê que Ele pode fazer, Ele vai fazer. E Ele faz você ser diferente. Quando eu falo para Deus, eu estou dizendo, Deus, o Senhor não sabe escolher. Não é a mim, você está querendo ensinar Deus a trabalhar. E ninguém ensina Deus a trabalhar, é Deus que nos ensina a fazer. E Ele, novamente, uma relutância dentro dele, ele fala, Senhor, eu estou lendo isso para você lá em Êxodo 4, 11. Ele diz assim, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Tem pessoas que pregam a história de Moisés. Moisés foi e libertou o povo. Foi, depois de muito ais e ais com Deus. Ele confiando que tinha outra pessoa mais capacitada do que ele. Sabe qual é o nosso problema? De muitas vezes não ter as bênçãos de Deus na nossa vida, porque sempre colocamos no nosso próximo aquilo que deveria estar em nós. Ele é melhor do que eu. Por que ele é melhor do que eu? Eu não sou capaz? Eu nasci burra? Ninguém nasce sabendo. Todos nós aprendemos. Quando você vê um doutor, um médico, passando uma receita, não é porque ele nasceu sabendo qual era o remédio. Ele aprendeu para aquilo. Quando você vê um condutor de ônibus conduzindo, eu conduzo um carro pequeno e nunca conseguiria conduzir um. Não, ele não nasceu sabendo. Ele teve que aprender. Nós queremos passar tudo que os outros fazem para os outros. Ele faz melhor. Não, você também pode fazer. Você também tem capacidades para isso. Para de passar a responsabilidade que Deus está dando a você, para outra pessoa. Moisés estava passando a responsabilidade para outra pessoa. Envia aquele que há de enviar, menos a mim. Que é isso? Ele está dizendo que Deus estava enganado no que estava falando. Deus está enviando é você. Deus está entregando a responsabilidade na sua mão.
Deus está confiando em você. Para de colocar nos outros aquilo que você deve fazer. Para de dar responsabilidade para outra pessoa se Deus está dando a você. A palavra diz que acendeu a ira de Deus. Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Deus ficou irado com esses as de Moisés. Vais acender a ira de Deus? Deus não está te falando o que deves fazer? Deus não está te dando a responsabilidade, está dizendo, confia que eu sou com você e vou instruir você no caminho? Você quer ser um Moisés ou você quer ser um Elias? Eu li a passagem para você em 1 Reis 17. O que a palavra diz? Que ele deu uma ordem e ele recusou? Não, ele foi. Ele disse, Senhor, um corvos. Você não vê isso? A palavra fala assim, 17:5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Há uma diferença. Há uma diferença. E no capítulo 6 já diz, os corvos lhe trazia pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente. A providência instantânea. Por quê? Porque não teve o Senhor, isso não é para mim. Senhor, eu não sei fazer isso. Se eu tivesse falado para Deus, Deus, eu não vou, isso é muito difícil para mim, eu não vou aprender isso. Eu teria fechado uma porta que abriu outras portas, porque essa porta tem aberto muitas outras portas para mim. Muitas outras portas se abriram depois que eu entrei na imobiliária. Muitas outras portas. Grandes. Se eu tivesse falado para Deus, eu não consigo, Deus. Eu sou muito bobinha para aprender isso. Isso é muito difícil para mim. Não. Se toda a gente sabe, por que eu não sei? Se ele aprendeu, eu vou aprender. Se ele sabe, eu também vou saber. Mesmo que demore mais tempo de aprender do que... Tem uns que aprendem muito mais facilmente, outros demoram mais... Mas eu vou aprender. Deus não me fez burro. Deus me fez perfeito. Deus me deu inteligência. Talvez eu não tirasse notas excelentes, mas quando eu queria, eu tirava. Eu sou daquela pessoa assim. Meu marido sempre fala, a Silene, quando ela quer, mas quando ela não quer, não adianta empurrar. Eu, quando falo uma coisa, eu vou fazer isso. E vou sair vou ser a primeira. Eu consigo. Eu, quando quero uma coisa e falo, vou conseguir e vou dar o meu melhor. Eu tenho bons resultados. A gente tem que parar com esse negócio de procrastinar em tudo. Procrastina em tudo. Amanhã eu vou fazer. Chega amanhã. Aí, chegou amanhã, né? Amanhã eu vou fazer. E nada. Aí a vida tá passando, né? Deus, mas eu já te enviei. Senhor, mas eu não sei falar. Mas eu fiz a boca. Eu serei com a tua boca. Eu vou te ensinar o que você deve dizer. Não, Senhor, envia outro a quem o Senhor deve enviar. Moisés? Acendeu a ira. E a palavra diz assim: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. O que Deus estava dizendo? Moisés, eu conheço todos e sei de todas as coisas. Você poderia ir muito bem sozinho, porque você tinha capacidades para isso. Mas já que você quer um ajudante, que você não está confiando, eu conheço o teu irmão Arão e sei que ele fala fluentemente. Ele vai sair a teu encontro. E quando você o vê-lo, o seu coração vai se alegrar e você vai saber que é confirmação. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca,
e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão com o qual hás de fazer os sinais. Estava tentando fugir de Deus, mas Deus, eu conheço teu irmão. Você não vai fugir, Moisés. Eu vou te dar aí um cajado nas suas mãos, mas eu vou te dar alguém para ajudar a carregá-lo, porque eu estou vendo que você não quer carregar sozinho, né? Ah, você quer uma pessoa te apoiar? Tá bem, Moisés. Tá lá. Uma pessoa que fala fluentemente. Esse é o problema? Tá bem. E Deus vai lá e coloca o próprio irmão na vida dele. E você sabe o fim da história. Tiraram o povo, estiveram no deserto, um do lado do outro, um apoiando o outro, e Deus com eles. Cumpriu ou não cumpriu aquilo que Deus tinha determinado em relação a ele? Cumpriu, porque a palavra de Deus não vai cair por terra. A palavra de Deus não vai retroceder sem antes fazer aquilo que apraz o coração dele. Tira esse Senhor. Para de passar a responsabilidade das coisas que Deus confiou em você. Confiou nas suas mãos. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Ele é que firma os seus passos. Quando eu estava na Irlanda, um dos meus trabalhos, que trabalhei lá, para ir num restaurante, eu ficava mais de 40 minutos, que eu não tinha carro na época, eu tinha que ir a pé. E eu passava por meio da floresta durante o dia, mas para voltar à noite eu tinha que passar por meio da cidade, que eu não confiava passar a noite no meio da floresta, né? Sozinha no escuro, não tinha luz, não tinha nada, não era aconselhável. Então, quando eu ia trabalhar da minha casa até o restaurante, eu cortava caminho pelo meio da floresta, que demorava 30 minutos, 35 minutos no máximo, dependendo dos meus passos. Quando eu voltava, eu tinha que passar por meio da cidade, demorava mais tempo para chegar em casa. E quando chegava nos apartamentos, um apartamento que eu morava, tinha um cemitério por trás e eu tinha que passar dentro do cemitério à noite. Né? Só que os cemitérios, principalmente da Irlanda, não eram tão assustadores como os cemitérios do Brasil. Porque eu acho que os cemitérios do Brasil, se passasse dentro de um cemitério à noite, eu caía dura lá e já podia me enterrar. Porque, mas não acredito mais. Mas aquilo é assustador, aquilo é horrível. Os cemitérios à noite eu não gosto de ver aquilo, né? Faz uma impressão. E os cemitérios da Irlanda parecem aqueles de filme de terror, mas como eu vou te explicar? Tipo assim, daqueles castelos, e eles fazem aqueles túmulos com aqueles desenhos naquelas pedras assim, todas elaboradas. Então assim, não é assustador aquilo. Mas o que era assustador eram os corvos que lá ficavam à noite. Isso era. Então quando eu passava no meio daquele cemitério, os corvos começavam a cantar, né? Então eles graniam e fazia aqueles grasnido, né? Grasnido, acho que é isso que se diz. E se você for estudar sobre isso, você vai ver que a inteligência desses pássaros não é apenas muito elevada. Eles é muito fácil de observar, né? Eles observam muito. Então, quando os corvos, eles grasnam, né? Eu até peguei a palavra aqui porque grasnam, tá? Então estava passando informação errada. Grasnam, né? Grasnido. É isso que eles fazem. É um barulho horrível, principalmente quando você está passando dentro do cemitério à noite. Posso dizer que eles estão a fazer esse grasnido por algum motivo. Então, o motivo que eles faziam isso era porque eu estava passando dentro do cemitério. Aquilo era assustador. E não eram poucos, não. Não. Eram muitos. Eram muitos mesmo. Em cima daqueles túmulos, e eu a passar lá. E eu, oh meu Deus. Eu tenho que passar por aqui mesmo, porque eu cortava caminho. Se eu fosse dar a volta, ainda era mais 20 minutos. Né? Eu tenho que passar por aqui. Eu passava. Quando eu chegava em casa, eu, sã e salvo, até respirava profundamente, que aquilo era um filme de terror. Mas eu sei que é coisa da nossa cabeça, sabe? Mas é assustador, né? Quem tá me ouvindo aí sabe que eu tô a falar, né? A gente coloca no cemitério à noite e deixa lá. Não tem nada. Mas só que a sua mente faz você criar tanta coisa, tanta imaginação.
E esses pássaros são inteligentes. E Deus usou esses pássaros, esses corvos, e deu uma ordem para eles. E não foi por acaso, não, porque Deus não faz nada por acaso. Eles, não sei se vocês sabem, eu também não sabia disso, mas estava estudando sobre eles, que eles imitam até a voz humana. Imagina, você está passando dentro do cemitério e um começa a imitar a voz humana de alguém. Aí que saía correndo mesmo, ou caía lá dura, no chão. Mas eles imitam. Quando eles são criados em cativeiro, eles começam a criar essas habilidades. E sobressai os papagaios, que os papagaios são muito fáceis de aprender a falar, né? Tem palavras soltas e eles aprendem, têm essa facilidade. Então Deus usou esses corvos, e se você for estudar sobre eles, porque os chimpanzés são inteligentes, os golfinhos também são. Um dia eu fui numa apresentação de golfinhos, que animais inteligentes. Sabe, os orientadores que estavam lá orientando aqui e fazendo um espetáculo, e eles faziam tudo o que eles mandavam, assim, numa facilidade, mais obedientes que muita gente aí, sabe? Uma obediência tremenda. E os corvos são comparados, ou acima do QI, dos chimpanzés e dos golfinhos. Então, é interessante como Deus faz tudo com propósito. Deus estava usando esses pequenos seres, né, criados pelas suas mãos, para alimentar um ser grande que foi o ser humano. Então Deus pega as coisas pequenas que você não dá nada por elas, e eu já falei sobre isso. E Ele coloca na sua frente e fala assim, usufrua daquilo que eu estou colocando. Aí você fala, mas é pequeno demais para mim, isso não vai funcionar. Funciona. Com Deus funciona. Com Deus dá certo. Porque há muita gente na França, na Alemanha, na Suécia, eles pegam os corvos e eles falam que os corvos eles representam a encarnação do mal na Europa. Eles têm essa... Imagina, eu não sabia disso na época. Se eu soubesse aí que eu não passava lá dentro mesmo. Aí eles têm esses contos. Na França, por exemplo, eles falam que os corvos representam as almas dos padres e freiras perversos. Eles falam isso. Estava vendo que na Alemanha, eles falam que os corvos eles representam a reencarnação das almas condenadas. E dizem que às vezes representa o próprio diabo. Aí lá na Suécia, quando grasnavam, né, durante a noite, eles eram considerados as almas das pessoas assassinadas, que não tiveram direito a um funeral católico. Há muitos contos e ditos, né? Muitas teorias, mas nós sabemos que Deus é que comanda tudo. São animais, são aves criadas pela mão do Criador. E mesmo que as pessoas criem, né, essas histórias, nós sabemos que não existe isso. E que Ele faz como Ele quer. E Ele usou aqui, esses pequenos seres, para dar sustento para um homem que precisava. E Deus faz isso. Quando nós confiamos nele, Ele usa aquilo que a gente nem esperava, porque Elias não esperava os corvos levarem comida. Mas ele confiou na palavra de Deus e ele foi e obedeceu. Não sejas como Moisés no começo. Seja como Moisés durante a vida dele, mas não no começo, quando ele rejeitou aquilo que Deus estava propondo para ele. Seja como Elias. Não abriu a boca para perguntar o porquê que Deus ia enviar os corvos, mas aceitou e foi. E viu claramente que Deus era fiel com a sua palavra. Os corvos podem fazer parte de muitos mitos. Podem. Mas nós sabemos que quando Deus quer, Ele pega esse mito e faz bênção na sua vida. A gente não se apega a mitos e contos, a gente se apega à palavra de Deus. Sabe quando a pessoa fala assim, sexta-feira 13, dia do azar. O meu filho Benjamin nasceu numa sexta-feira 13. 13 de outubro de 2017, foi numa sexta-feira 13. Para mim não foi azar, para mim foi bênção na minha vida. Então eu pego a palavra de Deus e eu ponho ela aqui no meu coração. No meu coração. Porque
Ele está te orientando. E você tem que confiar no que ele está falando com você. Não duvide. Não duvide que é Deus que está falando com você. Se ele te dá uma ordem, obedece, vai. E não indague a Deus, Senhor. Não, não há Senhor, vai. E você será honrado. Amém? Desculpa qualquer erro de português, tá bem? Não sou perfeita. Tem coisas que eu desaprendi, sinceramente. Desaprendi. Né? Agora que estou a gravar esses áudios que tive que voltar a aprender muita coisa que estava fora do meu vocabulário. Mas eu sei que você entendeu a mensagem e Deus falou profundamente com você, não é? Tenha aí um fim de semana maravilhoso na presença do Senhor. Até a próxima semana, que se o nosso Deus permitir, fica na paz do Senhor, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua casa. Um beijo forte aí no seu coração. Amém. Caminho a passos largos em tua direção. Não temo
O medo é um espírito, coragem é um espírito. E Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem para enfrentarmos, para avançarmos todos os dias da nossa vida. Levanta. Levanta e confia em Deus, vai. Porque o nosso Deus luta as nossas batalhas. Levanta com coragem, não ceda ao medo. Não. Não olhe para a direção que o inimigo quer que você olhe. Não tema nada. Desfrute de tudo que Deus deu a você. Enfrente tudo que Deus está colocando diante de você para enfrentar. Confie em Deus. Porque Deus nos acompanha e luta as nossas batalhas e nos dá vitória. E Ele está garantindo isso aqui. Humildade é igual a promoção. E Deus dá uma graça maior para os humildes. Se humilha diante de Deus, confia no Senhor, dependa dEle. Não dê atenção a vozes estranhas. Não se distraia com nada, mantenha-se focado em Deus, tomado de coragem e vá. Coragem.